A paz do nosso Salvador Yahshua é o Machia. Aqui quem vos fala é o irmão André do canal As Duas Casas de Israel Oficial. Como já dizia o mestre, quem tem ouvido para ouvir, que ouça. Meus irmãos, quando nós olhamos para 1 Reis, capítulo de número 22, do versículo 15 em diante, nós vemos um acontecimento que aconteceu há muitos anos atrás, e na realidade está esse acontecimento que aconteceu há muitos anos atrás está voltando a se repetir. Vejamos por quê. Quando Acabe faz aliança com Josafá para subir a Ramote-Gileade, observe que o rei Josafá queria consultar a palavra do Criador. E Acabe, sendo rei de Israel, que tinha na época a capital Samaria, observe que Acabe reúne ali aqueles profetas que realmente recebia das suas migalhas, ou profeta que recebia o cala-boca, né? O rei Acabe dava cala-boca para todos aqueles profetas. Porque aqueles profetas só profetizava realmente o que o rei Acabe queria ouvir. O rei Acabe não queria ouvir repreensão de que ele casou com a feiticeira chamada Jezebel, de que ele estava afastado do verdadeiro Criador de Israel. O rei Acabe não queria ouvir que estava levantando altares a deuses estranhos, estava se curvando diante dele e estava fazendo isso para irritar o Criador. Ele não queria saber disso, porque quando Micaias o repreende, ele manda prender, né? Ele manda prender. Por que ele manda prender? Porque Micaia não falava o que ele queria ouvir, mas o que ele precisava ouvir. E hoje, irmãos, na realidade, isso vai voltar de novo. Ou vai voltar não, já está acontecendo. Por quê? Porque quando Micaia está diante de Josafá e do rei Acabe, observe que quando ele zomba, diz não, sobe e prosperará. Sobe e prosperará. Por quê? Porque era isso que estava falando aqueles profetas para Acabe. Sobe que o Criador te dá. Sobe que o Criador te dá. Então ele fica indignado e disse, ó, não zombe de mim, fala a verdade. Porque ele sabia que aquelas não era a mensagem que Micaias tinha para ele. Ele sabia disso. Ele conhecia que não era aquela mensagem. Aí Micaias diz o quê? Eu vi todo Israel dispenso pelos montes como ovelha que não tem líder, como ovelha que não tem pastor. Observe que o próprio Criador, dentro da revelação que Micaia passa para eles, diz, e estes volte para a sua casa, e eles volte para a sua casa. Ele quem? O Israel que estava dispenso. Observe que o próprio Criador, na revelação de Micaias, mostra claramente que o próprio Criador que projetou quem induzirá Acabe a subir a Ramote-Gileade para que caia lá. Só via um dizer eu irei, e aí se apresenta perante o Criador, né, um espírito, um ser, e apresenta-se um ser diante do Criador e diz o que? Eu irei e serei um espírito de mentira, um espírito, aqui é que eu quero embaçar, um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. Então todos aqueles profetas que estavam subindo, falando para o rei, subir a Ramote-Gileade que o Criador ia dar, era um espírito. Notou que o próprio ser está dizendo que seria um espírito e não
um monte de espírito na boca de todos os seus profetas. Ele diz, eu vou e serei um espírito na boca de todos os seus profetas. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que ele ia induzir, né? Esse espírito ia falar na boca de um, falar na boca de outro, a mesma coisa. A mesma coisa, um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. E o próprio Criador disse, você vai e ainda vai prosperar. Por que vai prosperar? Porque o rei apoiou na palavra do espírito de mentira e não na mensagem concreta que Micaias entregou para ele. O que foi que fez? Põe esse homem no calabouço e só solta quando eu voltar. Ele disse, se tu voltar, o Criador não falou na minha boca. Então, isso vai voltar a repetir. E já está acontecendo. Por quê? Porque Cristo disse que nos últimos dias viria falsos profetas, falsos mestres, que se possível enganaria até os escolhidos. O próprio Machia, ele fala concernente a esse respeito, né? Ele fala concernente a esse respeito dessas coisas que iria acontecer nos últimos dias. E quando a gente vai fazer uma análise, quando nós vamos fazer uma análise sobre o anticristo, lá em 2 Tessalonicenses capítulo 2, a Bíblia fala ali, começa falando de um ser que vai se levantar contra tudo que se chama Deus, ou aquilo que as pessoas transformam em objeto de adoração. Mas se a gente for dar andamento no texto, a gente logo percebe que o texto está dizendo que o próprio Criador vai enviar operações do erro, né, para que eles creiam na mentira, para julgar todos que não receberam o amor da verdade para se salvar. Isso é o quê? É a mesma coisa que aconteceu lá em 1 Reis, capítulo 22, com o rei Acabe, Josafá e Micaias, entendeu? É esse espírito de mentira é o que o mundo hoje está falando uma mesma língua. Esse espírito de mentira hoje são os espíritos sedutores. São esses espíritos que seduzem os reis da terra, os governantes, para o Gog e Magog. São esses espíritos que seduzem os governantes mundiais para reunir na batalha do Armagedon. Então, o que é que eu quero finalizar? O que é que eu quero dizer para finalizar? Observe, irmãos, que se a gente dá uma olhada na Epístola Universal de João, João deixa bem claro. João diz que há os filhos da luz e os filhos das trevas. O que é o 666? O 666 é um número de homem. Por que é um número de homem? Porque o homem foi feito no sexto dia. Isso quer dizer, a maldade do homem vai se multiplicar, vai aumentar. A maldade do homem vai se multiplicar, vai aumentar. E hoje a gente não está vendo isso, a maldade, né? Porque que em 2 Tessalonicenses está dizendo que até que seja tirado aquele que agora o resiste. Quem resiste é a verdade. Quem resiste é a verdade, é a palavra. E lá em Daniel 8,12 diz que eles vão jogar a verdade por terra. Isso aconteceu no passado? Sim, sim. Isso aconteceu no passado, sim. Um dos generais de Alexandre jogou isso, fez isso. Mas só que não é só o general, um dos generais de Alexandre o Grande, como Roma também, mas de lá para cá, todo o trabalho do adversário, né, é em destruir a verdade, em destruir prova, né, do Criador existente, do Machia existente, da verdade. É destruir. E está destruindo, porque vai jogar a verdade por terra. Então quem resiste é a verdade. Dá um exemplo. O Bolsonaro, ele se diz cristão, e eu creio que né? Ele é cristão, mas ele não é um exílio conhecedor das escrituras. Ele conhece versículo, né? Ele conhece versículos e conhece muito versículo, alguns textos também. Só que observe que ele defende uma coisa que o próprio Criador fez, que é o homem
e a mulher a procriação, a multiplicação. E se nós for analisar, só de qualquer ser humano na face da terra hoje defender esses princípios de macho e fêmea, ele já vai ser criticado, ele já vai ser perseguido, ele já vai ser totalmente apredejado, porque ele está defendendo esses princípios. O princípio que o Criador fez, macho e fêmea. Então, a gente vê aí que mesmo sem Bolsonaro ter vamos dizer assim, um conhecimento profundo das escrituras, mas defende o quê? Amor, defende o Criador, pátria e família. Só essas três bases. O inferno inteiro é contra esse homem. Imagina os cristãos. Então, irmão, a maldade do ser humano, que é o 66 triplicado, tá aí. O homem vai se tornar maligno. A humanidade vai se tornar maligna mesmo. Ele não gosta de ouvir. Eu sei que esse vídeo aqui não vai ter alcance, porque o YouTube não vai recomendar. Cabe a você ouvir e compartilhar, entendeu? É isso. Então eles fez isso e prosperou. Então hoje eu vejo claramente que esses espíritos de mentira estão falando a mesma língua. Você acha que o anticristo vai dominar o mundo inteiro? Não vai. Porque lá em Daniel diz que muito vai resistir ele. Mas o sistema do anticristo vai, vamos dizer assim, englobar todo mundo. O sistema do anticristo vai englobar todo mundo. Por quê? Em Apocalipse 13 está falando que a marca da besta será obrigado em grande, pequeno, em livre, em escravo, em pequeno. Ali quando fala de pequeno, o que é hoje que a gente está ouvindo aí? Vamos dar picada nas crianças, vamos dar picada nas crianças. E muitas pessoas, quando a gente veio falando isso em 2019, quando nós veio falando isso em 2019 sobre o primeiro selo, algumas pessoas estão dizendo que a gente está louco. Louco não. Olha aí esse passaporte sanitário, entendeu? Daqui uns dias comerciante vai ter que exigir do seu cliente o passaporte sanitário, a carteirinha, vai ter que exigir. E aí, o que é que a Bíblia está dizendo lá? Para que ninguém possa comprar nem vender, senão aquele que tiver o que? A marca da besta ou o número da besta, que é isso aí. É isso aí, não adianta a gente dizer que não é, porque a Bíblia diz em Daniel 12:10 que nenhum dos ímpios ia entender essas coisas, somente os sábios. E o próprio Mashiach disse que seria capaz de enganar até os escolhidos. Nós vemos aí muitas pessoas fazendo campanha a favor dessa picada da serpente. Por quê? Porque toma a picada da serpente e depois vai ter um controle. Ele tem um controle. O que é que a Bíblia fala sobre Apocalipse 12 da mulher que vai para o deserto, fora da vista da serpente? Quem é esses que vai para o deserto, fora da vista da serpente? Esses são todos aqueles que estão fora desse sistema, que não caiu nessa armadilha de Satanás. Esses que vai para o deserto, não quer dizer deserto literal, entendeu? Mas esses são os que estão fora desse sistema, você entendeu? Fora dessa diabologia toda que está acontecendo. Então, o que a gente consegue entender, entendeu? É que o mundo hoje, Daniel 7:25, já está debaixo do domínio do chifre pequeno. O povo não consegue entender que esse sistema, eu vejo pastores aí, homens que se diz experto da Bíblia, dizer que a grande tribulação é 7 anos. Não, a grande tribulação é 3 anos e meio só. É só 3 anos e meio. Isso está registrado em Apocalipse 11. Isso está registrado em Apocalipse capítulo 12. Isso está registrado em Daniel capítulo 7. Isso está registrado em Daniel capítulo 12. Tá entendendo? É isso que está registrado. Isso está registrado em Mateus capítulo 24, versículo 22. Se aqueles dias, não fosse abreviado, nenhuma carne se salvaria. Imagina se o Criador permite que o adversário agisse durante 7 anos. Não, 7 anos, isso aí é um alerta hoje.
esse princípio de dores que o mundo está vivendo, essas dores de parto que o mundo está tendo aí, é um alerta para os cristãos se preparar, para o povo do Criador se preparar, entendeu? Se preparar. Amós 3,7, o Criador não fará coisa alguma sem antes revelar o seu plano, o seu segredo aos seus servos. O que está tendo hoje é uma revelação do Criador para que a gente possa acordar. Olha a imagem que a ONU recebeu lá do mexicano, olha a imagem que a ONU recebeu lá do mexicano e compare com as escrituras. Compare com as escrituras. Aquilo ali é um despertar do Criador para o seu povo, tá entendendo? Para o seu povo. Então a gente tem que entender o que está acontecendo. Então veja bem, quando nós vê que esse espírito de mentira vai estar na boca de todo esse povo, desse sistema religioso, dos governantes mundiais que faz a vontade do adversário, para reunir os reis da terra para a guerra do Armagedon, lá em Israel, isso aqui é profecia. Eu quero dizer aqui, ó, irmão, meus vídeos não tem muita coisa não. Agora, pega o que você ouve nos meus vídeos, nos meus áudios e compare com as escrituras. Se você não tem esse entendimento, faça como o Tiago diz, peça ao Criador que dá sabedoria, né? E não lance em rosto, para que você possa compreender. O espírito de profecia está aí. O espírito de profecia não é Ellen White, não. O espírito de profecia é para a gente estudar ela, buscar e trazer ela em tempo real, dos acontecimentos. Daniel fez questão de estudar aquilo que profetizou Jeremias em pró de Israel. Daniel 9, ele disse: eu entendi pelo número de anos de que falou o profeta Jeremias, que ia durar a assolação. O cativeiro era de 70 anos e ele foi orar. E ele teve resposta. Ele teve resposta. Então, não me critique, não. Vá orar, que o Criador vai te revelar o que está acontecendo no mundo atual. Vá orar, vai estudar as escrituras. Entendeu? Tá aí tanta desgraça acontecendo e um monte de gente dormindo. Outros estão fazendo festa, se apresentando dentro de a boate. Agora tá uma diabologia desgraçada. E quando você fala de Iau e você fala de Iauxa, a pessoa fica escandalizada. Machia disse em Mateus 10, 22, odiado de todos os seres por causa do meu nome. Analisa. Odiado de todos os seres por causa do meu nome. Esse nome perturba o inferno mesmo. Iau e Iauxa, esse nome perturba o inferno. Entendeu? Perturba mesmo, o inferno fica furioso. E fora aqueles que se diz cristão também não aceita. Ele prefere dar para o Criador o nome de uma mitologia lá da Grécia, né? Ele prefere dar para o Criador o nome de uma mitologia lá da Grécia, mas não dá nem o nome, ele não fala nem o Criador. Pelo menos falava o Criador, né? O Eterno, o Soberano. Não. Quer que a gente... Não, foi tudo corrompido. Tudo corrompido. A gente sabe discernir o que é e o que não é. Não adianta as pessoas virem com ladainha que não é, entendeu? Porque a gente sabe o que é. Então hoje o mundo está vivendo isso, Daniel 7, 25. Somente poucas pessoas vai entender o que está acontecendo, entendeu? Vai acontecer. As vigilocas só quer saber, não quer ter reserva, entendeu? Não quer orar um pouco mais, não quer ler a Bíblia um pouco mais. As vigilocas não quer jejuar um pouco mais, não quer fugir da aparência do mal, não quer. Cristo diz: ide um pouco mais adiante. E foi, é isso. O próprio Machia disse: se a vossa justiça não for maior, superior à dos escribas e fariseus, em hipótese alguma vai herdar o reino do Pai. Se a vossa justiça não exercer a dos escribas e fariseus, em hipótese alguma herdará o reino do Pai. Meu irmão, estamos falando escritura. Aqui nós não vem